Então, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou ginecologista e obstetra, sou preceptor da residência da Maternidade Odete Valadares e do Hospital da Baleia. Trabalho com cirurgia ginecológica hoje em dia e também sou professor de ginecologia e obstetrícia do UniBH. Minha função hoje aqui é, na verdade, conversar sobre uma doença antiga, né? Acho que acredito que todo mundo aqui já teve contato com alguma paciente que teve adenomiose, mas que na verdade a gente tem a dúvida às vezes das pessoas assim, por que abordar esse tema hoje? E fica parecendo que é uma doença que não tem muita coisa nova a respeito dela, né? Mas eu até tive curiosidade, por exemplo, de pegar o livro que eu estudei da faculdade há alguns anos atrás, e na verdade fui descobrir que na verdade só existem nele 3 parágrafos falando sobre adenomiose. E quando eu fui pegar a edição mais nova dele, não mudou muita coisa, eles falam um pouco da doença, mas na verdade a gente vai ver que é uma doença que tem várias coisas novas que têm surgido nos últimos tempos. Então, minha função aqui é tentar mostrar essas coisas mais novas que estão aparecendo a respeito da adenomiose. Basicamente, a adenomiose, o conceito dela é ser uma doença ginecológica benigna, não tem evolução neoplásica, e que foi descrita pela primeira vez no século passado, em 1947. Inclusive, esse daí é o artigo original de descrição dela, do Hunter, que descreveu ela como um achado histopatológico de uma série de mulheres que ele tinha feito esterectomia por sangramento uterino anormal. E quando ele foi fazer, quando fizeram as lâminas, eles descobriram que existia endométrio e estroma endometrial no meio do miométrio. E ele caracterizou essa doença como a adenomiose. Então, o diagnóstico de adenomiose por muitos anos, ficou sendo única e exclusivamente histopatológico, como um achado pós-esterectomia das mulheres. No entanto, nos últimos anos, como a adenomiose deixou de ser uma doença, uma entidade histopatológica, e passou a ser uma condição clínica diagnosticada por exame de imagem e passou a ser independente do tratamento cirúrgico, ganhou um tratamento clínico para ela. A importância dela é tão grande hoje em dia que ela faz parte como um item específico do Palm Coin, da FIGO, como uma das causas de sangramento uterino anormal. Essa pesquisa eu fiz no PubMed no dia 7, agora há 2 dias atrás. Olha como que é a diferença entre a adenomiose e a endometriose. Nos últimos anos, a gente tem 28 mil artigos a respeito de endometriose e 2.800 a respeito de adenomiose. Sendo que desses 2.800, mais de 900 artigos são dos últimos 5 anos. Então, é uma patologia pouco descrita, pouco estudada, e que tem ganhado uma relevância maior agora nos últimos anos. Com o avançar dos estudos, das técnicas de imagem, a gente mudou a perspectiva também da doença. Porque a doença, o protótipo dela eram mulheres mais velhas, a descrição da doença, mulheres mais velhas, acima dos 40 anos, geralmente multíparas, que tinham sangramento uterino anormal e depois de submetidas à esterectomia, a gente descobria que elas tinham adenomiose. Na última década, com esse avanço dos exames de imagem e das técnicas de ultrassom, de ressonância magnética, e um aumento da acessibilidade a esses exames, esses avanços contribuíram para a gente mudar o perfil epidemiológico da adenomiose. Então, a adenomiose, hoje em dia, é uma doença multifacetada, né? Ela é diagnosticada não através só do exame histopatológico, na verdade, é diagnosticada por técnicas não invasivas e diagnosticada em mulheres jovens que têm sangramento uterino anormal, infertilidade e dor pélvica. Além disso, a gente ganhou uma gama de mulheres que são totalmente assintomáticas que a gente faz diagnóstico por imagem. E, além disso, a gente ganhou mais um ponto para a epidemiologia, é que é uma doença extremamente ligada a outras patologias benignas do útero, como a endometriose e a miomatose. O diagnóstico, então, ele é um diagnóstico clínico e de imagem, você faz a união dos dois. No entanto, ainda existe muita controvérsia quanto aos critérios para esse diagnóstico, falta uma homogeneidade nisso.
tanto homogeneidade nos critérios diagnósticos, nas teorias que explicam a adenomiose e também nos tratamentos possíveis. Dessa forma, diagnóstico de endometriose parece fácil, mas na verdade é desafiador. E meu objetivo com a aula é justamente a gente tentar coletar a maior parte das evidências possíveis sobre adenomiose hoje em dia. Uma das coisas que como essa aula é para os residentes, uma das coisas que eu tinha muita dificuldade na época da residência era chegar para a paciente e explicar para ela o que é adenomiose. Porque, assim, às vezes nem eu sabia direito o que era. Mas o que eu coloquei essa imagem para a gente fazer uma analogia com a paciente. Hoje em dia eu sempre uso isso com elas. Eu explico para elas que o útero é como se fosse um mamão, sendo que a camada interna do útero, que é o endométrio, aquela camada que menstrua todos os meses, ela é como se fossem essas sementinhas do mamão. E o normal é essa camada ficar lá dentro do útero, assim como as sementes ficarem ali no interior do mamão. Eu explico para elas que a adenomiose é como se as sementes do mamão elas estivessem num local diferente, errado, no meio da polpa do mamão. A mesma coisa vai acontecer com o útero. Então, o endométrio, que deveria estar no centro do útero, na camada mais interna dele, ele vai estar difuso dentro da parede do útero. Isso que vai ser a causa do sangramento, a causa da dor pélvica na paciente. Então, é só uma forma de explicar que eu acho mais didática. A patogênese da adenomiose, ela é ainda pouco compreendida. E existem várias hipóteses propostas. As três principais são essas que eu vou apresentar hoje. Por que elas são as três principais? A gente chegou a elas nos últimos anos porque nessa última década houve um aumento do número de estudos a respeito do envolvimento de receptores hormonais, esteroidais, moléculas inflamatórias, enzimas dessa matriz extracelular, fator de crescimento, fator neuroangiogênico, todos esses mediadores têm influência sobre a adenomiose. A primeira teoria que tenta explicar a adenomiose é essa teoria da invasão endometrial através da zona juncional alterada ou ausente. Essa teoria, ela considera que o desenvolvimento dessa doença acontece através do crescimento e da invaginação do endométrio basal para dentro do miométrio, através da zona juncional, que vai estar ausente ou alterada. Então, a zona juncional, a gente vai falar sobre ela durante a apresentação toda. E era um termo, assim, até quando eu fui estudar a adenomiose a primeira vez a fundo, que eu nunca tinha nem ouvido falar. Então, a zona juncional, na verdade, é uma estrutura altamente especializada, que é identificada na ressonância como se fosse um halo subendotelial, e no ultrassom é como se fosse um halo hipoecogênico de tecido nessa camada basal, que fica entre o endométrio e o miométrio. Essa camada, essa zona juncional, na verdade, já é miométrio. Então, são células miometriais, mas são altamente especializadas. A forma de contração delas é diferente, bioquimicamente, as moléculas que se ligam a elas são diferentes também. Então, quando é colocado na lâmina histopatológica, a gente não tem a diferenciação dessa zona juncional. A zona juncional, na verdade, são essas primeiras fibras musculares que ficam logo abaixo do endotélio. Associada a essa teoria que acontece a invaginação, por que acontece a invaginação? Existe a teoria dos microtraumas, que são processos de proliferação crônica, de inflamação crônica induzida por causa de traumas na zona juncional, que faz com que essa zona juncional, esse autotraumatismo crônico, e com um subsequente reparo tecidual, faça com que você tenha aqui áreas de fragilidade e que esse endométrio comece a invaginar nessas áreas de falha. Esse mecanismo de trauma muda as contrações do peristaltismo aqui miometrial e faz com que o próprio útero contraia de uma maneira diferente. Então, essa é a primeira teoria. A segunda teoria é a teoria das células-tronco. É uma teoria que fala que a patogênese da adenomiose está apoiada sobre o papel dessas células tronco embrionárias que existem no meio do miométrio e no meio do endométrio. Então, ela fala que os focos adenomióticos, eles podem originar-se de pontos de metaplasia dessas células remanescentes, são células remanescentes pluripotentes das células de Miller, e leva à formação desse tecido ectópico dentro da parede miometrial.
É, E a última teoria é a teoria da menstruação retrógrada, que é parecida com aquela teoria da endometriose, que funciona da seguinte maneira: essas células tronco adultas presentes no endométrio, elas vão acabar se deslocando para o miométrio através da menstruação retrógrada. Então, acontece menstruação retrógrada, essas células epiteliais com células pluripotentes vão invaginar para dentro do miométrio num processo que é transseroso, ou seja, de fora para dentro. Esse tipo de adenomiose é a que melhor explica quando a gente encontra infiltração focal na região posterior do útero, que é muito associada com endometriose do compartimento posterior também. Então, é a que melhor explica isso. Só que vocês, aqui é uma imagem para a gente ver que justamente aqui, ó, está obliterado o compartimento posterior e sinais de adenomiose aqui no útero. Isso é uma ressonância magnética, né? Então, a associação desses dois tipos de lesão é muito grande. Então, são três teorias completamente diferentes, mas que, assim, nenhuma dessas três teorias pode explicar totalmente o fenômeno da adenomiose. Na verdade, separadas, elas explicam os fenótipos, alguns tipos de sintoma, alguns tipos de características da doença. Mas o mais importante, nenhuma dessas teorias foi provada experimentalmente. Então, entra aí o primeiro problema que a gente tem. E só para a gente lembrar que o estudo da adenomiose mudou nos últimos anos, justamente porque hoje em dia a gente transformou o estudo histopatológico em um estudo bioquímico. Então, todos os sintomas da adenomiose, dor, sangramento, infertilidade, todos eles podem ser explicados através de processo inflamatório, neuroangiogênico. Do ponto de vista histopatológico, a adenomiose ela é definida como a presença desse tecido endometrial ectópico dentro do miométrio. Tem um áudio ligado, por favor, desligar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um tecido endometrial ectópico no meio do miométrio. As doenças, elas podem ser mais avançadas ou doenças iniciais. Na doença avançada, não é só microscópica a doença, ela é macroscópica, como a gente pode ver aqui, um útero todo globoso, com aumento da parede posterior. Na verdade, a gente não consegue delimitar muito bem o que é a cavidade endometrial, né? A gente consegue ver essas lesões císticas no meio, então ela passa a ser uma lesão macroscópica. Só que a doença, quando ela é muito limitada, o diagnóstico é muito difícil. Então, existe a reprodutibilidade interobservador na doença limitada varia de 10 a 88%. Microscopicamente, a lesão são pequenos cistos glandulares, pontos hemorrágicos, petequias, dentro do miométrio. E essas lesões, elas surgem geralmente vindas do endométrio, como a gente pode ver nessa imagem, que aqui tem um endométrio. Essa linha não existe, foi traçada, mas seria basicamente a zona juncional, porque ela não existe histologicamente, né? Então acontece, essa lesão vai se aprofundando e invadindo o miométrio. O tanto que ela invade varia de uma pessoa, de uma patologia para outra, e os estudos hoje em dia tentam explicar que quanto maior a profundidade, às vezes maior os sintomas, mas ainda não chegou-se a um consenso. E para a gente falar que essa lesão aqui ela é adenomiótica, tem que ter uma distância de 2,5 milímetro aqui do endométrio. Só que isso também é um ponto arbitrário. Não existe nenhum estudo que falou que tem que ser isso. Para a gente fazer o diagnóstico de adenomiose, então, depois que a gente entendeu como que a doença funciona, a gente vai ver os sintomas. Então, é uma união da apresentação clínica com o exame de imagem. Os sintomas da adenomiose são principalmente sangramento uterino anormal, que pode variar de vários tipos, né? Aumento do fluxo menstrual, irregularidade menstrual, sangramento pré-menstrual, dor pélvica, de diferentes formas, dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica, e geralmente são pacientes que têm infertilidade sem causa aparente. Eu já pesquisou várias
várias causas de infertilidade e não chegou a nenhuma conclusão. O processo de diagnóstico, então, a gente vai pegar os sintomas, então, sangramento uterino anormal, dor pélvica, infertilidade, vamos ver como que é a apresentação clínica dela, e a gente tem que suspeitar, nesse tipo de paciente, de adenomiose. Vamos associar a esse quadro possíveis diagnósticos diferenciais que podem acontecer, porque a adenomiose está sempre, quase sempre ligada a outras doenças benignas do útero. Então, miomatose, endometriose, por exemplo, pólipos. E depois que a gente faz essa união, a gente vai ter a confirmação da doença através dos métodos de imagem, para a gente avaliar a presença e a extensão do processo adenomiótico. O que ajuda a gente hoje em dia a melhorar o diagnóstico de adenomiose? Primeiro, esses estudos genéticos e bioquímicos que vão, com o passar do tempo, vão mostrar para a gente novas alternativas de a gente fazer esse diagnóstico. Houve um aumento do diagnóstico de adenomiose, porque hoje em dia a gente consegue pesquisar melhor diversas causas de infertilidade, né? Então, às vezes, pacientes que anteriormente não recebiam diagnóstico de adenomiose eram algumas causas de infertilidade de causa desconhecida. Os exames de imagem melhoraram muito, então isso aumentou a acurácia para o diagnóstico da lesão. Além disso, ela faz parte dos diagnósticos diferenciais da FIGO, do Palm-Coin, para sangramento uterino anormal. Então, sempre tem que ser levantada essa hipótese. Já que isso tudo mudou-se então a prevalência da doença. Então, antes era uma doença de mulheres após os 40 anos de idade, hoje em dia, 30% dos casos de adenomiose são em mulheres jovens. E a adenomiose, ela pode ser diagnosticada até 22% dos casos de pacientes que têm infertilidade antes dos 40 anos. Então, mudou a prevalência dessa doença na população, né? Quanto aos sintomas, o primeiro que é sangramento, né? Como eu disse, existem vários padrões de sangramento. Então, sangramento menstrual intenso, prolongado, irregular, intermenstrual. Mas, assim, os dados de estudos são muito escassos, porque geralmente são estudos feitos em mulheres depois da esterectomia. Depois que faz a esterectomia, tinha sangramento uterino normal, eles vão descobrir que tinha miomatose, tinha pólipo uterino associado, então fica difícil de você ter uma amostra só de pacientes com adenomiose. Em relação à dor pélvica, é um dos problemas maiores também das pacientes que têm adenomiose e também complexo fazer a diferenciação de até que ponto a dor é provocada só pela adenomiose. Porque em 40% das mulheres, a adenomiose coexiste com a endometriose. E existe uma associação muito importante com a endometriose profunda. Então, isso é importante para as pessoas, por exemplo, que operam, porque, assim, é importante fazer um diagnóstico de adenomiose, porque a pessoa vai para a cirurgia para esterectomia, fala assim, não, é só um caso de adenomiose. Mas a associação com a endometriose profunda é muito comum. Então, senão a pessoa entra para fazer só uma esterectomia simples e depois vai se encontrar com uma endometriose profunda e às vezes não vai conseguir fazer a cirurgia a melhor cirurgia para a paciente. Além disso, além da endometriose, miomatose também é super comum nessas pacientes, aumenta a propensão de dor, e a gravidade da dismenorreia, ela piora de acordo com a profundidade, com o grau de invasão da adenomiose, ou seja, quanto mais o endométrio está invadindo o miométrio, geralmente é maior a dor que a paciente. E por último, a infertilidade. A adenomiose é encontrada como um diagnóstico comum em pacientes que fazem tratamento por problema de fertilidade. E por que ela causa infertilidade? São vários motivos, né? Primeiro, a gente tem que pensar que existe um desarranjo do miométrio. Esse miométrio não funciona de maneira correta. Além disso, existe uma disfunção endometrial alterada. Então, e só isso já gera um grande problema para a gravidez. Além disso, você tem um problema com o transporte, que a peristalse do útero é alterada, e isso gera um problema no transporte dos espermatozoides. E a gente sabe que a adenomiose afetou a taxa de gravidez clínica, a taxa de nascidos vivos e a taxa de abortamento. Do ponto de vista de gestação, a gente também tem um grande problema com a adenomiose. Por quê? Já é relatado o aumento do número de fetos PIG, cesariana e hemorragia pós-parto em pacientes que têm adenomiose. Esse próximo slide mostra justamente para a gente o impacto da adenomiose na gestação.
Porque hoje em dia existem vários estudos mostrando o quão importantes são os fatores do útero, do miométrio, do endométrio pro e da placenta para o bom funcionamento da gestação, né? Então, se a gente fosse pensar só assim um ponto na placentação, como que seria a placentação em um miométrio e um endométrio que já está lesado, que só sofreu um processo crônico de trauma, de remodelamento? Então, só de a gente pensar isso, a gente já fala assim, não, essa placenta vai invadir um miométrio e um endométrio que já não são funcionantes de forma correta. Qual que seria um problema lógico? Pré-eclâmpsia, né? Então, já é relatado o aumento do índice de pré-eclâmpsia nas pacientes que têm adenomiose, e além disso, hoje em dia a gente sabe que pré-eclâmpsia, não do ponto de vista bioquímico, ela está muito relacionada com o trabalho de parto prematuro, com CIUR. Então, todos esses aspectos também são aumentados na paciente que tem adenomiose e endometriose. A adenomiose, como eu disse, também está associada com outras doenças ginecológicas. Então, se a gente pegar esse primeiro estudo pegou 710 mulheres pré-menopausa pós-esterectomia. Quando eles foram fazer a revisão das lâminas, eles viram que a adenomiose ela estava associada em praticamente metade das pacientes com outras patologias. Como eu tinha dito anteriormente, a adenomiose está associada também com a endometriose profunda. E aqui é importante da gente lembrar que essa adenomiose é principalmente aquela adenomiose focal externa, que é aquela adenomiose que acontece ali na região posterior do útero. A gente vai ver imagens depois. Então, o diagnóstico, hoje em dia, a gente chegou ao diagnóstico, a melhorar a questão do diagnóstico com os exames de imagem. Então, a maioria das pacientes, hoje em dia, elas são tratadas clinicamente, geralmente não chegam à esterectomia, elas são tratadas sem prova histológica, então sem biópsia, porque as técnicas de imagem, elas evoluíram muito e são cruciais para esse diagnóstico. Então, hoje em dia, o ultrassom 2D, ele é a primeira linha para diagnóstico de adenomiose. Eventualmente, o 3D pode ser útil, principalmente para avaliação da zona juncional. E a ressonância tem um papel complementar. A sensibilidade e especificidade da ressonância do ultrassom são muito próximas. Mas a gente tem que lembrar que o ultrassom é altamente dependente do observador dependente, e existe um melhor diagnóstico nos ultrassonografias, um maior diagnóstico com ultrassonografistas experientes. Dessa forma, hoje em dia, a gente tem um sistema de padronização ultrassonográfica, que chama MUSA, que propõe um sistema de padronização de descrição ultrassonográfica dos achados miometriais, que foi proposto em 2015. O objetivo desse protocolo, dessa padronização, é tentar criar uma terminologia padronizada para a gente descrever as imagens do ultrassom, principalmente do miométrio, né? Para a gente entender o que é um miométrio normal e um patológico. Ele é importante essa difusão no ambiente por causa, entre os médicos, para tratamento clínico, para pesquisa, para fim da gente minimizar a variabilidade interobservador que existe durante a avaliação do miométrio e a gente otimizar o diagnóstico. Então, é para a gente fazer todo mundo falar a mesma língua quando a gente está vendo lesões miometriais. Aqui, a gente tem algumas imagens das principais alterações que a gente pode encontrar no ultrassom relacionadas à adenomiose. Esse são as imagens de um artigo desse ano, muito bom, que falar a respeito do diagnóstico ultrassonográfico da adenomiose. Então, a gente começa o exame com a varredura do útero, e o útero, quando a gente vai avaliar as paredes no corte longitudinal, como está aqui demonstrado, geralmente a gente vai notar uma assimetria entre as paredes anterior e posterior, geralmente a posterior ela é maior, ou senão a gente pode encontrar úteros globosos, aumentados de tamanho, que são sinais indiretos de adenomiose. Outras lesões são essas linhas e botões subendometriais, que são pontos ecogênicos perpendiculares à cavidade endometrial,
mas que tem um contínuo com o endométrio. Esses pontos aqui que são as ilhas ecogênicas, que são pontos ou áreas hiperecogênicas, regulares ou irregulares, que podem ser mal definidas, que encontram-se ao longo do miométrio. Os cistos, que são cistos miometriais, que são lesões arredondadas dentro do miométrio, com uma ecogenicidade mista, conteúdo cístico, que normalmente tem uma borda hiperecogênica, o centro anecóico, formando essa imagem cística. Essas imagens podem levar a sombras, né, sombras em leque, que são definidas como alternância entre pontos hipoecogênicos com áreas lineares hiperecogênicas que cruzam a parede do útero. E existem algumas lesões que a gente chama de adenomioma, que é quando você tem uma lesão focal que forma como se fosse uma lesão, um nódulo de adenomiose, que a vascularização dela é diferente. Às vezes você fica com dificuldade de diferenciar um adenomioma de um mioma, mas a vascularização do adenomioma é diferente do mioma, que ela é translesional, geralmente do mioma é perilesional. Aqui são algumas imagens, então, reparem na diferença que existe na simetria das paredes anterior da posterior do útero, os cistos, aqui as ilhas hiperecogênicas, aqui a gente pode ver que o endométrio ele é mal definido, aqui acontece a perda na verdade aqui são os botões subendometriais que entram para dentro aqui do miométrio, aqui a perda da continuidade da camada da zona juncional. Aqui são outras imagens, a simetria da parede anterior com a parede posterior do útero, um útero globoso, dificuldade da gente delimitar o que é endométrio do que é miométrio, então essa perda da continuidade da zona juncional. Essa daqui, o miométrio todo heterogêneo, com vários pontos hiperecogênicos de ilhas hiperecogênicas, o endométrio também mal delimitado, irregular. Esse daqui é um DIU, esse daqui é a sombra do DIU, né? Aqui são pontos hiperecogênicos, áreas císticas de permeio. A gente ver como que é a associação. Aqui tem uma assimetria das paredes, mas também tem um mioma aqui, que pode estar provocando assimetria. Mas você vê aqui que o endométrio ele vem bem definido, depois ele perde a definição. O próprio miométrio ele é todo heterogêneo. Você tem pontos parecendo cistos miometriais ao longo do miométrio. Aqui a simetria entre as paredes. A gente olha assim e fala, cadê o endométrio, né? Assim, você não consegue delimitar ele bem. O miométrio todo heterogêneo. Toma cuidado assim com essas áreas que parecem cistos, mas estão próximas à região externa aqui, que pode ser, na verdade, artérias arqueadas. Aqui a gente tem outro útero também, que tem um mioma grande, mas aqui a gente pode ver que o endométrio tem uma perda da continuidade dele, várias áreas císticas com ilhas hiperecogênicas. Aqui parece ter um ponto de adenomiose focal, né, na parede anterior do útero. Então, se a gente pega todos esses sinais, o que a gente vai ver que tem maior sensibilidade no ultrassom são os cistos miometriais, né? Cistos miometriais e a maior especificidade é o útero globoso. Recentemente, foi proposto por Van der Bosch, que é um dos autores de artigos a respeito de adenomiose, endometriose, um sistema para a gente, como se fosse um sistema de uniformizar como que é feita a classificação da adenomiose. Então, ele tentou padronizar como que a gente descreveria a adenomiose. O objetivo disso é facilitar estudo posteriormente, né? Porque se a gente uniformiza, a gente consegue fazer estudo clínico de diferentes centros, né? Então, para a gente conseguir ver prevalência, sintoma, eficácia, tratamento, que a gente não tem estudo suficiente para isso. Então, seria primeiro a gente identificar os sinais de adenomiose, já descritos pelo Musa. Depois a gente tentar localizar se está na parede anterior, na parede posterior, à direita, à esquerda.
ver se é uma adenomiose focal ou difusa. A diferença disso é o seguinte: a maior parte daquelas lesões que a gente viu são todas lesões focais, desculpa, todas difusas, né? Que estão difundidas por todo o miométrio. As lesões focais são quando elas estão bem delimitadas. E existe aquela lesão que eu falei, que é o adenomioma, que é quando a gente tem a lesão ela fica tão delimitada, existe uma hiperplasia da musculatura em volta dessa lesão, que faz com que ela pareça um nódulo. A gente tem que descrever, seria a descrição se ela tem componente cístico, que a gente sabe que esse componente cístico tem um pior prognóstico, e descrever qual que é o grau de profundidade da lesão e a sua extensão. Aqui ainda tem a dúvida se conseguiria fazer a mensuração dessas lesões. Mas esse é um sistema de classificação de adenomiose por ultrassom que foi proposto por um painel de ultrassonografistas, mas ainda não existe validação dele. Então, é só uma proposta. Outras formas da gente fazer diagnóstico de adenomiose, que não são tão... é a ressonância, né, que tem a mesma sensibilidade e especificidade do ultrassom, mas outras formas seria a esteroscopia. A esteroscopia seria pela visualização direta da cavidade uterina, para a gente ver sinais de adenomiose, que são, por exemplo, são hipervascularizações endometriais, defeitos no endométrio, esses cistos hemorrágicos. Isso permite diagnóstico por visualização direta e também histopatológica, a gente pode biopsiar essas lesões. Existem umas técnicas novas que você associa a esteroscopia ao ultrassom, que você consegue identificar essas lesões subendometriais e fazer biópsia delas, ou até tratá-las, né, quando ela é uma lesão muito inicial ou restrita a essa área, com a esteroscopia você consegue tirar. Mas isso tudo é a fim de pesquisa. Existe também como a gente fazer diagnóstico através de elastografia, mas só que não é muito usado. Por fim, a gente vai falar de tratamento. Tá? A primeira coisa, para falar de tratamento, a gente tem que ver o que a gente vai tratar, que geralmente são sintomas da paciente que a gente vai ter que tratar. Então, a gente tem o tratamento assim, definitivo, que é cirúrgico, mas tem o tratamento clínico, que é o que a gente mais faz hoje em dia. Então, a gente tem que ver se a paciente, quais são os sintomas, se é sangramento uterino normal, dor ou infertilidade. E associar isso ao desejo da paciente e à idade dessa paciente. O que deixa a gente, às vezes, um pouco desmotivado, assim, é porque a adenomiose, assim, o tratamento é uma doença benigna do útero, que vai atingir mulheres em várias idades. Então, o manejo dessas pacientes, ele é muito controverso, porque tem pouco ensaio clínico focado só no tratamento de endometriose, tanto no tratamento clínico quanto no tratamento cirúrgico. Então, se a gente pegar hoje em dia, não existe hoje nenhum medicamento que seja rotulado falando assim, para tratamento de adenomiose. E não existe diretriz específica para seguir para o manejo dessas pacientes com adenomiose. Enfim, tratamento medicamentoso eficaz na adenomiose, que melhora os sintomas, todo mundo vai pensar, mas eu uso o Mirena e funciona para essas pacientes. Ok, mas o uso do Mirena, ele é usado porque a gente trata os sintomas da paciente e trata através os tratamentos hormonais que a gente usa, são todos off-label, são tratamentos que a gente transpassou para adenomiose, mas são tratamentos para o mioma, tratamento para pólipo, que a gente usa para adenomiose. Aqui é uma gama de medicamentos que a gente pode usar para adenomiose. Tem alguns deles que são tratamentos realmente usados, outros são tratamentos apenas ainda experimentais. A gente tem o análogo do GNRH, eles são indicados, a gente reserva eles para as pacientes que têm infertilidade, porque eles são usados para melhorar a chance dessas pacientes inférteis, delas que têm adenomiose engravidarem. Toda essa linha aqui de baixo, que são as progesteronas, o Dianogest, o Danazol, a noraditerona, todos eles vão ser usados por causa da ação antiproliferativa e anti-inflamatória delas no endométrio, que a gente vai usar eles para tratar os sintomas de sangramento uterino anormal e de dor crônica. Dentre esses daqui, a gente acaba não usando o Danazol porque ele tem muitos efeitos colaterais.
O DIU de Mirena, dentre todos os tratamentos, ele é o que tem maior eficácia para reduzir o volume de sangramento. E também ele consegue reduzir até o volume uterino. Então, dentre os tratamentos, é um dos que a gente mais usa, associado às progesteronas. E coisas novas que ainda vão surgir são esses inibidores da aromatase, porque a gente sabe que essa enzima ela tem a sua atuação dentro do endométrio, usa agentes das terapias antiplaquetárias, porque também diminuir a inflamação para diminuir o microtrauma endometrial, e eles veem também que o ácido valproico ele funciona como um inibidor dessa histona, que é uma enzima que é encontrada também no endométrio. Então, todos esses três são todos tratamentos ainda em pesquisa. Para a gente terminar, o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico, que é o tratamento definitivo, geralmente, o tratamento definitivo é a esterectomia. Mas só que a gente vai ter alguns problemas que vão ter pacientes que são jovens e que precisam manter a fertilidade. Ou que pacientes, por exemplo, tiveram falha do tratamento clínico. Nessas pacientes, a gente vai ter que tentar fazer um tratamento cirúrgico conservador, muito complexo, né? Todas essas abordagens que eu descrevi, abordagem por esteroscopia, adenomiomectomia com ou sem redução miometrial e a excisão da adenomiose extensa, todos eles, principalmente o primeiro, que é tirar a adenomiose por esteroscopia, principalmente em pesquisa, porque a gente não consegue, a gente só conseguiria tirar através de esteroscopia lesões muito próximas à junção, à zona juncional. E essa adenomiomectomia é como se a gente fizesse uma miomectomia mesmo, tirando as lesões. Só que para a gente tirar as lesões, tem que ser lesões focais. Não tem que ser pacientes bem estudadas, pacientes restritas. Então, esse tratamento conservador é bem complexo mesmo. Geralmente, as pacientes que têm infertilidade, a gente acaba tendo de fazer tratamento com os especialistas em fertilidade, mas não usando esses tipos de tratamento cirúrgico. Mesmo porque a maior parte deles acaba gerando um novo trauma endometrial e miometrial, né? Fica então reservado principalmente para a questão de pesquisa. Acaba que o tratamento cirúrgico a gente fica mais comum é o tratamento radical, que é a esterectomia, que ainda é o tratamento cirúrgico mais realizado hoje em dia. Então, em resumo, o que a gente tem que levar para casa? Na verdade, levar para casa não, né? Deixar em casa, levar para o trabalho. A adenomiose, ela tem que ser um diagnóstico diferencial de sangramento uterino anormal em pacientes jovens, que a gente sabe que mudou essa prevalência da doença. A gente tem que sempre lembrar da tríade: dor pélvica, sangramento uterino anormal e infertilidade. Existe uma alta associação entre miomatose e endometriose, principalmente endometriose profunda. Então, entrar numa cirurgia porque vai fazer esterectomia só por adenomiose, tem que estudar bem a paciente antes para você não encontrar uma surpresa. Entender que existe influência da adenomiose sobre a fertilidade e também sobre desfechos obstétricos, com aumento de pré-eclâmpsia, ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro e placenta prévia. Sempre lembrar que o diagnóstico ele é clínico radiológico. Então, são as pacientes que têm essa tríade junto de um ultrassom bem feito, mostrando sinais de endometriose, adenomiose, e o tratamento conservador medicamentoso, né, hormonal, ele pode aumentar as taxas de gravidez, e que a esterectomia é o tratamento definitivo para aquelas pacientes que não desejam gestar ou que falharam no tratamento clínico.